debaixo de um mesmo ânimo, felizes, alegres, rejubilantes, sem esse ânimo para baixo. É normal, todo ser humano desanima, mas não é normal estarmos na presença de Deus sempre com o ânimo lá para baixo. Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Amém? Vamos ler a palavra, 1 Timóteo 1, a partir do verso 18, só até o verso 20, diz assim: Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate, preservando a fé e a boa consciência. Porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Amém? Feche a sua Bíblia e pode olhar para mim. O tema dessa palavra é uma pergunta: guardaremos a palavra até o fim? Esse é o tema, uma pergunta. Será que nós aguardaremos, irmão, até o fim de todas as coisas? Será que sustentaremos a confissão que um dia fizemos até o fim? Preste atenção nessas perguntas que eu estou te fazendo, porque tudo aqui vai girar em torno dela. Um dia nós fizemos uma confissão, um dia declaramos uma palavra sobre as nossas vidas, mas até onde você está disposto a ir por ela? Até onde você está disposto a guardá-la no seu interior? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, diz o salmista. Até onde, querido, você está disposto a guardar? Se demorar mais 30 anos para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, a pergunta que fica é: guardaremos até lá a palavra? Sustentaremos ela até o fim? Ou, ainda que tudo se feche ao seu redor, a mesma pergunta fica: você guardará a palavra até o fim? Ou, se todos o abandonarem, a pergunta fica: você guardará a palavra até o fim? E aqui eu poderia fazer perguntas e perguntas e citar ocasiões e ocasiões, e nós chegaríamos no mesmo lugar e numa mesma pergunta. O ponto é: até onde você está disposto a ir pela palavra falada de Deus ao seu respeito? Cada um aqui tem uma palavra de Deus escrita na eternidade. O que nos diferencia é que alguns já a ouviram e outros ainda não a ouviram, mas existe uma palavra de Deus falada ao seu respeito. Aqui Paulo, ao escrever a Timóteo, deixa claro e específico que Timóteo deveria combater a respeito da palavra que lhe havia sido falada. E Paulo chama essa palavra de profecia. Diga isso comigo: existe, diga mais forte, existe uma profecia ao meu respeito. E sabe, querido, nós temos que fazer essas perguntas, porque é preciso calcularmos o preço da jornada. É preciso calcularmos quanto a jornada que nós fomos colocados nos custará. Vai te custar alguma coisa seguir Jesus. Quem escolheu andar com Jesus e não está lhe custando nada, está andando com Jesus errado. Porque Jesus nos chama para ir após Ele, mas antes de ir após Ele, Ele diz o quê? Negue-se a si mesmo. Então vai te custar, querido, alguma coisa. Jesus certa vez disse assim, que quando alguém
começa a construir algo, ele precisa calcular se ele tem o necessário para completar aquilo que ele começou. E ele dá o exemplo: olha, se alguém começa a edificar algo, ele precisa sentar e fazer os cálculos, para ver se ele tem todo o necessário. Porque se ele não tiver todo o necessário, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser paralisado por falta de recursos, e ele vai ser envergonhado. Assim é a jornada de um monte de gente. Eles vêm para Jesus porque no começo eles acham tudo legal e tudo muito bonito, mas eles não param, não se assentam aos pés do Senhor para ver que isso lhes custará muito, ou melhor, isso lhes custará tudo. Porque Jesus vai requerer deles deixar coisas para trás, e por não calcularem o que eles vão precisar deixar para trás, e não vão estar dispostos a deixar para trás, eles terão começado uma obra na qual eles não concluirão. Deus é poderoso para completar aquilo que Ele começou, mas a obra que Deus faz no homem, faz com o homem. A obra que Deus começa no homem, Ele completa com a cooperação do homem. E o problema é que muitos começam a jornada e não calculam, e então são paralisados no meio do caminho. Assim, querido, é a vida natural e a vida espiritual. Se você quer empreender, se você quer se profissionalizar, se você quer construir uma casa, se você quer comprar um monte de coisas, se você quer ser isso ou quer ser aquilo, numa vida natural, você precisa calcular suas condições. Se você tem recursos, se você tem disponibilidade, se você tem ânimo, se você tem força, se você tem disposição para ir além, porque se você não tiver, você vai começar algo e vai parar. Espiritualmente é da mesma forma, porque a conclusão de algo sempre dependerá de recursos, seja natural ou seja espiritual. E sabe qual é o recurso aqui que Paulo fala com Timóteo? Paulo chama esse recurso de palavra de Deus. Paulo fala para ele: Timóteo, a respeito da palavra que te foi falada, luta o bom combate da fé, e mantenha uma boa consciência, porque alguns, ao rejeitá-la, vieram a naufragar na fé. Quando Paulo diz que alguns, por rejeitá-la, vieram naufragar na fé, sabe o que Paulo está querendo dizer? Olha, alguns realmente creram, eles creram em Jesus, eles ouviram uma mensagem de um Cristo que salva, de um Cristo que transforma, mas em algum momento da jornada deles, por não calcularem o que eles precisavam, eles começaram a eles pararam de lutar por sua fé, eles pararam de fazer o bom combate, e aí eles começaram a negligenciar a sua consciência, e por causa disso, naufragaram na fé. Se ele diz que naufragaram na fé, foi porque um dia esses tais creram em Jesus. E Paulo aqui está orientando a Timóteo a combater baseado nas profecias da qual ele foi alvo. Isso significa que Timóteo deveria guardar até o fim a palavra falada ao seu respeito, que foi a pergunta que eu fiz no início: até onde você guardará a palavra? Até onde você está disposto a ir por ela? Porque é o que Paulo diz aqui. Deus falou algo ao seu respeito, Timóteo. Você já ouviu a profecia da boca de Deus. Luta por isso. Guarda isso com tudo que há em você, porque a sua jornada depende disso, a sua vida depende disso, o seu propósito depende disso. Amém? Entenda que a jornada que fomos chamados para andar nos custará coisas, e a única coisa que não podemos perder ou negociar nessa jornada é a palavra falada de Deus. Você pode negociar tudo, irmão, menos a palavra de Deus. Deixa eu colocar uma vírgula aqui. E a sua família.
porque aquele que nega a sua família é pior do que o incrédulo. Você pode perder amigos pelo caminho, você pode perder companhias pelo caminho, você pode perder trabalho pelo caminho, você pode perder sonhos pelo caminho, você pode perder muitas coisas, bens, você pode perder posição, status, você pode perder um monte de coisa, status religioso. Paulo chegou a falar assim: olha, tudo aquilo que um dia religiosamente eu considerei como ganho, como lucro, hoje eu considero como perca, como esterco, como refúgio, como nada, por causa de Cristo, por causa do conhecimento de Cristo. Ou seja, eu tinha algo antes, mas quando eu encontrei algo que valia mais, o que eu tinha antes já não vale mais nada. Você tem que entender, querido, vai te custar alguma coisa estar com Jesus. Nós não gostamos de ouvir essa palavra. Está escrito que todas as coisas estão sendo sustentadas pela palavra de Deus, e até então, querido, nada mudou, e esse princípio vai valer pela eternidade, querido. A palavra de Deus sustenta todas as coisas. Agora pense no quanto não negociamos a palavra de Deus já em nossas vidas. Quantas vezes você não negociou a palavra que Deus falou com você, por causa de coisas triviais, humanas, terrenas, momentâneas, temporárias, transitórias, passageiras? Quantas vezes nós não trocamos uma palavra que sabemos que foi Deus que falou, sabemos que foi Deus quem mandou ir, foi Ele quem direcionou, Ele não apenas falou, mas Ele trouxe evidências, e mesmo assim colocamos aquela palavra em negociação. A palavra de Deus não está em negociação. Quem quiser chegar aonde precisa, não pode estar disposto a negociar a palavra falada de Deus. Se você quer chegar aonde Deus preparou para você, não esteja disposto nunca a negociar a palavra de Deus, amém? Se você e eu observarmos aqui o texto que nós lemos, Paulo fala de uma base, diga base. Ele fala de uma base onde Timóteo deveria se sustentar. Com base nelas, faz o bom combate. Qual era essa base? Era a palavra, era a profecia. Baseado em quê, querido? Você está lutando. Baseado em que? Você está andando. Baseado em que? Você está se sustentando. Porque a partir dessa base, Timóteo teria condições de lutar e preservar duas coisas fundamentais que todos nós precisamos na nossa jornada, que se chama fé e uma boa consciência. Você tem que lutar por sua fé e manter uma boa consciência. Mas como você faz isso? Através dessa base que Paulo fala para Timóteo. Baseado nas palavras que você recebeu, faz o bom combate da fé e mantém a boa consciência. Por que muitos de nós perdemos a fé? E por que muitos de nós perdemos uma boa consciência? Porque perdemos a palavra de vista. Porque paramos de andar baseado na palavra falada de Deus ao nosso respeito. Ninguém vai para frente se a palavra de Deus não estiver impulsionando. A Bíblia diz que nós não podemos nada senão em favor da verdade. Se você pode fazer alguma coisa, é pela verdade que você pode fazer. Se você pode chegar em algum lugar, é pela verdade que você pode chegar em algum lugar, amém? Nós já sabemos, querido, que a fé, ela é produto do quê? Da palavra, sim ou não? Romanos 10:17 diz o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ninguém crê no vazio, irmão. Toda pessoa que tem uma crença, ela está baseada em algo, ainda que seja errado. Até a crença errada, as pessoas estão baseadas em muitas coisas erradas, e aquilo gera crença no coração delas. Ninguém crê no vazio, até o incrédulo é crente. Você sabia disso?
Porque até para o incrédulo, se denominar incrédulo, ele precisa crer que Deus não existe. Ninguém crê sem ter algo como base. Agora, o que é uma boa consciência? Eu vou te dizer o que é uma boa consciência, e aqui eu quero dar uma atenção, porque aqui é que nós precisamos nos atentar. A consciência é aquilo que te dará condições de se manter caminhando, fazendo diferenciação entre o que é moralmente correto e incorreto, entre o que é certo e o que é errado. E aqui muitos de nós já perdemos o fio da meada, porque ao perdermos uma boa consciência, paramos de fazer distinção do que agrada a Deus e do que não agrada a Deus mais. Estamos fazendo as coisas do nosso próprio jeito, andando nas nossas próprias palavras. Agora isso aqui já não é mais assim tão irrelevante como era antes. Querido, o que é irrelevante para Deus vai continuar sendo irrelevante. Só que nós, ao abrirmos mão da palavra, com o tempo nós começamos a achar: isso aqui antigamente era irrelevante, hoje já não é mais irrelevante. Sabe o que isso significa? Significa que você está perdendo a boa consciência. Porque a boa consciência é a capacidade de você fazer a diferenciação entre o que é certo e entre o que é errado. E quando você não combate baseado na palavra de Deus, você vai começar a achar e a dizer que o que é certo é errado e o que é errado é certo. Quem está entendendo, diga amém. Porque quando a nossa consciência é afetada, a capacidade de julgar as coisas e fazer diferenciação entre o bem e o mal é prejudicada. A sua consciência sempre será afetada quando você abrir mão da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o norte, é o sul para nós. A palavra de Deus é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. A palavra de Deus é o responsável por começar a jornada e terminar a jornada. Então veja, Paulo está falando de uma boa consciência. Isso daria a Timóteo a capacidade de continuar a jornada sendo sustentado pela palavra que Deus falou para ele. Uma vez que essa consciência é perdida, Paulo diz qual é a consequência. Sabe qual é a consequência de você se tornar alguém inconsciente da palavra de Deus? Olha aqui, verso 19, ele diz: naufragaram na fé. Se você perder a boa consciência, repito, o que é uma boa consciência? A capacidade de fazer diferenciação entre o que é certo e entre o que é errado, entre o que agrada a Deus e entre o que não agrada a Deus. Se você começar a chamar o mal, que Deus chama de mal, você começar a falar que aquele mal é bom, você já perdeu a sua boa consciência. E sabe o que Paulo adverte? Naufragaram na fé. E é por isso que tem um monte de gente naufragando na fé. O que para Deus é pecado, continua sendo pecado. O que para Deus é errado e imoral, continua sendo errado e imoral. Mas por perdermos essa boa consciência, começamos a chamar o mal de bem. E ele diz na sua palavra: ai daqueles que chamam o mal de bem, que pervertem a justiça. Agora veja, quem é que naufraga na fé? O próprio texto responde: aqueles que não levaram em consideração a palavra falada ao seu respeito, e por isso não lutaram por sua fé, e não se importaram com aquilo que lhes faria mal. São essas pessoas que naufragam na fé, quando param de se importar com aquilo que Deus está falando. No dia em que você parar de se importar com aquilo que Deus está falando, você está dando grandes passos para naufragar na fé. Acredite, não nos preocupamos se algo nos fará mal ou se haverá consequências. É impressionante como tem crente inconsequente. É impressionante. Nós não nos preocupamos se alguma coisa que nós estamos fazendo vai fazer mal de verdade ou se vai gerar consequências. Simplesmente fazemos o que queremos baseado na palavra que damos a nós mesmos. Irmão, está na hora de você colocar a palavra que você está dando a si mesmo de lado e começar a ouvir a palavra que está vindo da boca de Deus, porque essa vai livrar você dos seus maus caminhos. O problema da maioria dos cristãos é que eles estão confundindo o que Deus fala com aquilo que eles falam para si mesmos. E se você quer ter uma boa consciência, você tem que colocar a palavra que você está falando para si mesmo de lado.
Comece a colocar a palavra que você está falando para si mesmo em xeque. Coloque ela diante da luz da palavra, e você vai descobrir se é algo seu ou se é algo de Deus. Pare de dar palavras a si mesmo. Veja, se o solo que você tem sobre os seus pés é a palavra que você criou para si mesmo, você não tem nada. Mas se é a palavra falada por Deus, você tem toda a sustentação que precisa. Ah, Deus falou comigo. Aí você vê que o fruto daquilo que o fulano diz que Deus falou, nunca vem. Porque quando Deus fala, frutifica. Se nós estamos andando numa palavra por muito tempo, e nada acontece, chamamos aquilo de Deus, está na hora de nós sentarmos aos pés da verdadeira palavra, e descobrirmos se realmente aquilo saiu da boca de Deus. E eu comecei essa palavra te fazendo uma pergunta proposital: guardaremos a palavra até o fim? Sabe, irmão, eu não preciso esperar chegar até o fim para saber, porque se eu já a negocio, eu já tenho a minha resposta. Eu te fiz uma pergunta proposital: guardaremos a palavra até o fim? Eu já tenho a resposta. Se eu já a negocio, não preciso de resposta mais alguma. Se eu estou negociando a palavra, eu não vou aguentar o tempo que eu preciso aguentar. Se Jesus levar 30 anos para vir, querido, será que eu vou estar firme até lá? Quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará ele fé na terra? O que é fé na terra? É alguém crendo na palavra dele. Nós precisamos de uma base para nos mantermos firmes, precisamos de um propósito para lutarmos, mas ambas as coisas só podem existir quando Deus libera a sua palavra sobre nós. Você tem que se sustentar, querido, e você tem algo pelo qual lutar, mas você precisa ouvir algo da boca de Deus. Por isso, quem não desiste de andar nas suas próprias palavras, não conseguirá lutar o bom combate. Por isso Jesus disse que quem o quisesse seguir, deveria negar a si mesmo. Sabe o que significa isso, negar a si mesmo? Significa substituir seus projetos pessoais, que estão fora de Deus, para que eles não concorressem com o seu progresso. Jesus está interessado no progresso do homem, só que para que o homem tenha progresso, Jesus vai ter que dizer para ele: olha, você tem que negar a si mesmo, você vai ter que substituir as suas vontades, que estão fora da vontade do meu Pai, se você quiser ter progresso. O problema é que a gente vem para Ele, mas a gente está disposto a andar até um ponto, mas quando chega no ponto que nós precisamos realmente negar a nós mesmos, nós não avançamos, não vemos progresso, porque estamos insistindo em algo que está fora do coração de Deus para nós. Eu sei que isso soa agressivo aos nossos ouvidos, porque não queremos desfazer as caminhas de gato que fazemos para o nosso próprio prazer. Já viu caminha de gato? Eu tenho 2 ali. Se eu colocar um cobertor bem fofinho, sabe o que eles vão fazer? Vai chegar lá e vai começar a amaciar o cobertorzinho, e ele vai virar de um lado, e ele vai encontrar uma posição que o deixe confortável. Nós não queremos desfazer a nossa caminha de gato. Jesus disse na parábola do semeador que a semente caiu em um solo com espinhos. E olha o que aconteceu com essa semente, que é a palavra de Deus, que é o que está concorrendo com aquilo que Deus está falando conosco. Lucas 8,14, Jesus diz assim: a que caiu entre espinhos são os que a ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Quando Deus fala uma palavra com você, Ele está plantando uma semente. O objetivo é que ela amadureça. Mas por que não amadurece? Porque nós estamos confortáveis na nossa caminha de gato, fazendo a nossa vontade, andando no que nós achamos que é certo. Não estamos fazendo um bom combate baseado na palavra de Deus. A semente é o símbolo da palavra, mas que foi sufocado com os cuidados dessa vida.
com as riquezas e deleites, com aquilo que planejamos para nós mesmos, totalmente fora do propósito de Deus. Ela acaba por não amadurecer porque sempre tem algo ocorrendo com ela. A palavra sufocar usada por Jesus aqui no texto significa isso aqui, ó. Sufocar totalmente a semente da divina palavra semeada na mente. É isso que Jesus está dizendo. A semente que cai no solo que tem espinhos, esse espinho vai sufocar totalmente a semente que foi plantada na mente. Isso faz sentido com o que Paulo disse a Timóteo sobre manter uma boa consciência. Ou seja, não deixe que nada sufoque a palavra de Deus falada a seu respeito. Caso contrário, você poderá naufragar na fé. O que está concorrendo com o que Deus está falando aí dentro de você? Porque todos nós aqui já ouvimos alguma coisa da boca de Deus, sim ou não? Mas quais espinhos dentro de você estão concorrendo com a palavra e estão sufocando ela? Até quando manteremos a boa confissão da palavra? Eu vou terminar, irmão. Falei que não ia demorar. Até quando manteremos a boa confissão da palavra? Porque um dia você confessou Jesus. Quem aqui não confessou Jesus? Todo mundo aqui já confessou Jesus, sim ou não? Mas até quando você vai manter essa confissão? Paulo volta a falar com Timóteo no capítulo 6. Nós lemos o capítulo 1, o texto inicial. Mas no capítulo 6, Paulo fala de uma boa confissão. Olha o que ele diz para Timóteo, capítulo 6, verso 12. Abre aí. Vamos lá, vamos ler isso aqui para a gente terminar. Primeiro Timóteo 6, 12 até o 16. Ele repete o que ele falou lá no capítulo 1. Combate o bom combate do que, irmão? Ou seja, combater o bom combate da fé é fazer o quê? É lutar com a palavra. É lutar pela palavra, lutar através da palavra, é manter a palavra dentro de si. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Veja, então não é só Timóteo que fez a boa confissão. Ele diz que Jesus também fez uma boa confissão diante de Pôncio Pilatos. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Que mandato é esse, querido? É a palavra. É a palavra que você tem que guardar até o fim. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Em Hebreus capítulo 10, verso 23, diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem você tem que guardar, meu querido? Firme até o fim. A confissão da esperança. Pelo que você espera? É pela palavra que ele falou. Ele diz que em breve voltarei. Mas até lá, por qual palavra você vai combater? Até lá, por qual verdade você vai lutar? Porque essa confissão é a palavra falada por Deus, a qual um dia a receberemos, e a professamos em nossas vidas. E se aguardarmos, sempre teremos uma base firme e sólida sobre os nossos pés. E no dia da sua vida e manifestação, não seremos confundidos. Irmão, acredite, eu terminei, acredite no que eu vou te dizer. Muitos naquele dia serão confundidos, mas aqueles que mantiveram os seus pés firmados na palavra
não serão confundidos. Porque está escrito: aquele que crê, jamais será confundido. Mas você tem que guardar até o fim, irmão. Não interessa se você vai sozinho até o final. Vá com a palavra, porque você e a palavra é tudo que você precisa. Irmão, eu espero que não seja assim, porque é uma vida solitária, mas todos vão te abandonar. Deixa todo mundo te abandonar. Se você tiver Deus, você tem todas as coisas. Se você tiver a palavra, você tem o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Amém? Quem entendeu essa palavra? Guarde no seu coração, porque toda a sua jornada depende dela. Amém? E não fica negociando inegociável, porque nós estamos fazendo isso. E olha, à medida que o tempo passa, as coisas tendem a se afunilar, porque a Bíblia diz assim: olha, aquele que é justo, continue a praticar a justiça. Aquele que é santo, continue a se santificar. Mas aquele que é impuro, continue a cometer impureza. Você vai ver aonde vai chegar. Porque nós vamos chegar baseado naquilo que nós estamos vivendo. Se nós continuarmos baseados na palavra de Deus, o nosso fim é certo e é glorioso. Amém, querido? Fica de pé.